Eu sou professor aqui do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, né, e coordeno aqui o grupo de... como chama? Caramba. Arte, Sociedade e Interpretações do Brasil. Né? E a gente, junto com o Mal, com o Benjamin, pensamos nessa roda de conversa para eles contarem um pouco as experiências deles em estudar nos Estados Unidos, né, em Princeton, em outras universidades. Eu acho sempre importante esse tipo de conversa, porque a minha própria experiência foi na França por um simples acaso de que as pessoas que estavam à minha volta iam para a França, né? Depois que eu me dei conta disso, assim, não foi nada planejado, achando que, né, não foi uma escolha deliberada pela universidade, mas foi porque aquilo estava no meu horizonte de possibilidades, né? Então, o Mal já pegou, né? Eu fui colega do Mal no mestrado, no doutorado, e o Mal já pegou alguns meses de diferença, onde, na minha visão agora, retrospectivamente, né, assim, em função de uma trajetória da nossa orientadora, por questão de meses, ou de 1 ano, 2 anos, o leque de possibilidades se ampliou enormemente, né? E aí ele conseguiu fazer outras trajetórias. Então, eu acho que é super importante esse tipo de compartilhamento de experiência para abrir leques de horizontes mesmo, né? Universos de possibilidades para quem está começando a carreira, e mesmo para quem já está na carreira, enfim, vislumbrar outras rotas de formação. Então, para não tomar muito tempo de ninguém, eu quero logo passar a palavra para o Maurício, né, que vai se apresentar. Assim, eu acho que faz parte, né, você se apresentar um pouco a sua trajetória e contar os meandros aqui do nosso objetivo, e depois para o Benjamin. Certo? Então, Mal. Certo, muito bem. Bom dia a todos e todas aí. Obrigado, Edu, Flávio, pela organização, Benji também, por aceitar participar dessa roda de conversa, né? Essa possibilidade também de trocar essa ideia é uma vontade antiga, que aparece de tempos em tempos aí, mas que agora está conseguindo, enfim, se consolidar numa primeira rodada aqui que, quiçá, tomara, possa se repetir também com outros colegas, com outras trajetórias aí, né? Como o Edu comentou, nós somos colegas de orientação, né? Enfim, irmãos de orientador aí, no grupo do Etnohistória, na Antropologia da Universidade de São Paulo. Eu fiz a minha formação também, o mestrado, e fiz o doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, e agora eu estou no último semestre, né, doutorado na Universidade de Princeton, né. E aí é interessante porque, como o Edu estava comentando, essas janelas de oportunidade, ou essas rotas, né, de circulação, rotas de fuga, rotas de invasão, a gente poderia dar vários nomes, né, enfim, para como a gente considera o tipo de circulação que a gente pode ter nesses espaços acadêmicos, ele acaba se dando efetivamente pelo tipo de rede que você está construindo, né, e muito pela trajetória, no nosso caso, da professora Lilia Schwartz. Num primeiro momento também, com uma formação muito voltada, né, para o universo acadêmico europeu, a minha cabeça também, na época, desde a época do mestrado, mirava a possibilidade de intercâmbio com a França, né, enfim, que era o que frequentemente vários colegas terminavam por fazer, né, naquela época. E por conta de um projeto conjunto que estava acontecendo, iniciando, né, no ano de 2013, isso, entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Princeton, que se abriu, né, e apareceu, enfim, justamente por, basicamente, eventos acadêmicos conjuntos que estavam rolando com professores da Universidade de Princeton, Pedro Meira, Arcádio Dias Quinones naquela época, indo para o Brasil, né, e também prevendo já o intercâmbio de pesquisadores e professores da Universidade de São Paulo e de outras universidades também para Princeton, né? Então, foi um pouco a partir dessa rede, né, enfim, dando num determinado momento, que se abriu essa possibilidade. Eu jamais tinha pensado em fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, para nenhuma universidade, na verdade eu não conhecia, né, salvo por nomes, assim, prestigiosos, né, nenhuma dessas universidades, e efetivamente também acabou, nesse caso, né,
eu acabei recebendo um convite não só para fazer um intercâmbio, mas para pensar na possibilidade de fazer um doutorado completo lá, né? Então, foi também acabou sendo uma surpresa, né, esse convite, e para mim se apresentava como uma impossibilidade naquela época, por várias razões, né, tanto porque eu não conhecia em nada o que era esse universo acadêmico dos Estados Unidos, como também eu tinha muitas limitações à época com a questão do idioma, né, enfim, então me parecia uma transição muito difícil, muito complicada, né, muito difícil de se fazer. Mas como recebi esse convite para fazer para me candidatar a essa posição, eu procurei participar, enfim, um pouco para cumprir tabela, vamos dizer assim, né? E acabou, enfim, dando certo, e eu comecei a fazer o doutorado lá, eu acabei levando o doutorado duplo por algum tempo, né? Mas eu acabei levando adiante o doutorado na Universidade de Princeton, um pouco também pelas razões das condições profissionais e políticas que foram mudando no Brasil, como todos nós sabemos, né? Enfim, dramaticamente, de muitas maneiras aí. E essa instância ela acabou se consolidando, né? Por mais tempo na realização desse doutorado e na imaginação das possibilidades, de explorar possibilidades profissionais para além disso, né? Bom, eu acho que eu vou parar aqui, deixar também o Benji comentar um pouquinho da experiência dele. Depois eu tenho algumas coisas que eu gostaria de acrescentar, talvez, com relação a processos, um pouco para pontuar como é que foi essa questão mais burocrática, enfim, os desafios também de ajustamentos, de adaptações aí, de convivência nesse espaço. Mas passo a palavra para o querido Benjamin aí também contar um pouco. Mais uma vez, bom dia a todo mundo. Obrigado por estarem presentes nesta conversa. Eu quero só dizer algumas coisinhas assim em breve, porque eu queria ouvir um pouco da onde é que vocês, alunos e alunas, estão vindo enquanto a seus pensamentos e expectativas com que vocês poderiam tirar dessa conversa. Talvez vou falar rapidinho como mal da minha trajetória e um pouquinho sobre alguns caminhos que eu vejo, assumindo que um objetivo de vocês é traçar um trajeto parecido com o trajeto do mal, ou parecido com o trajeto que implica o nome desse evento, né? Eu sou originariamente da Guatemala. Minha mãe é de lá e eu cresci lá. Então eu tive um momento também de pensar nessas rotas internacionais mais cedo, né? Que eu estava ainda no ensino médio e meu pai, que é dos Estados Unidos, ele sempre teve a ideia de eu estudar lá. Então a gente, como recalcamos aqui no comecinho, a possibilidade de ter acesso a mentores, para mim, foi fundamental. Eu tive a sorte no ensino médio de ter um professor que era doutorado do Yale. Por casualidade, eu cresci numa cidade bem pequena no interior da Guatemala, mas ele foi para a Guatemala a fundar uma escola, e aí ele queria alunos da escola dele, né, sendo aceitos em faculdades norte-americanas. Então, a mentoria dele foi, junto com outros professores, foi fundamental para abrir horizonte, assim, a possibilidade de querer também, né, porque nesse momento meu mundo era na Guatemala, estudar fora. E também de entender o que, de fato, é que eu precisava construir enquanto a produtos, assim, de documentos escritos, quanto a conhecimento de como é que funciona a admissão, a solicitação, etc., do processo inteiro. Então, essa informação deveria ser mais pública, mas ela acaba sendo articulada através de certas redes, ou se você tiver a sorte como eu, de ter mentores.
na Guatemala, a maioria de alunos que vão de ensino médio para estudar fora, seja Estados Unidos, seja Europa, são alunos da cidade capital, que vão para essas escolas, a escola americana, as escolas internacionais de lá, que já desenvolvem essas conexões e pautam como instituições mandar seus alunos a estudar fora, mas também acaba virando parte de uma elite pequena, né, que consegue fazer isso. Começando a falar um pouco do que veio depois, eu estudei, terminei minha graduação, aí também, de novo, eu tive a sorte eu escrevi uma tese na graduação, e eu tive a sorte também de ter um professor talvez eu devia explicar que é muito detalhe, enfim. Acabei transferindo de uma faculdade dos Estados Unidos para a Colômbia, e aí eu tive a sorte de estudar com Claudio Lomnitz, que é um latino-americanista, mexicanista de lá, que ele me falou que seria uma boa eu mandar minha tese de graduação para um professor que estava desenvolvendo pesquisas em Guatemala. Então, meus olhos brilharam, porque eu falei, gente, eu vou poder voltar para Guatemala, que é o que eu queria fazer depois da graduação, trabalhar lá como pesquisador junto com o professor. Então, para mim, foi uma abertura bem interessante. Eu mandei para ele gostou, e falou, eu estou fazendo um projeto agora, ele é da Universidade de Toronto, e acabamos trabalhando juntos em Guatemala por vários anos. Essa parceria até levou um livro agora. Então, de novo, né, os mentores aí acabaram virando chave, e também junto com a possibilidade, que é uma possibilidade que eu acho interessante para vocês, de conseguir achar alguma pessoa que esteja realizando pesquisa para trabalhar como assistente de pesquisa ou colaborar com essa pessoa no Brasil, para depois poder utilizar essa pessoa como um mentor, né? Ou trabalhar e desenvolver uma relação para entender e aprender mais através desse trabalho do processo, né? E também para ter essa experiência no currículo, né? E por último, só para fechar, enfim, então, para terminar a história, o trabalho com aquele professor da Universidade de Toronto, em Guatemala, acabou me ampliando meu horizonte. Ele também me incentivou a tentar pro doutorado. Então, foi através dessa relação de mentoria que eu consegui entrar no doutorado. E que aí foi onde eu acabei conhecendo o Mal, viajando para o Brasil, conhecer o Mal primeiro, e depois o Mal acabou virando aluno de pós-graduação lá, de doutorado lá. E assim que foi a história de conhecer o Mal. E então, para fechar, eu diria que essas três coisas, conseguir, tem vários caminhos, né, que não necessariamente significam só, tipo, hoje eu vou solicitar para tentar na Princeton, né? Tem vários caminhos de criar rede, de criar relações, de criar trabalhos e colaborações juntos, e encontrar mentores. E por último, queria só fechar que eu acho que as universidades, não conheço tanto o âmbito europeu, mas o âmbito americano, eu conheço que atualmente tem uma procura de alunos que têm uma trajetória de vida não convencional, que vem de camadas diversas da sociedade, de grupos étnicos e raciais diversos. Tem uma procura e uma demanda que, por exemplo, eu vejo na Princeton, tem bem pouca diversidade, enquanto tem bastante gente estudando no Brasil, mas tem poucos brasileiros estudando no Brasil. Maurício acaba sendo quase uma anomalia quanto a alunos. Não sei se você discorda com isso, não. E eu acho que as instituições estão conscientes disso, e cada vez mais tem uma pressão de querer trazer alunos
da fonte, né? Em lugar de outros lugares, de diversificar, né? Então, vou deixar aí para poder ouvir mais de vocês. Posso dar um complemento? Eu também acho bacana isso que o Benji falou, né? Enfim, porque tem essa questão das diferentes estratégias, das diferentes possibilidades que se abriram no meio do caminho, né? E tem também essas diferentes trajetórias, né? Só rapidamente, só queria pontuar uma coisa. Foi bastante difícil para mim fazer essa transição para os Estados Unidos, né? Por algumas razões. Razões familiares, por exemplo, né? Enfim, tinha uma questão familiar que envolvia o cuidado, né, da minha mãe, enfim, por questões de saúde, que aí teve que fazer todo também uma conversa, né, enfim, familiar para conseguir chegar num acordo e num arranjo que permitisse fazer essa transição, e as condições da universidade também, é isso que eu quero insistir, né? Ela favorece essas possibilidades. Por exemplo, eu vou falar, pode falar isso um pouco depois, mas a possibilidade de vir durante o verão, né, das universidades nos Estados Unidos, que é junho, julho e agosto, e poder estar no Brasil, para mim era fundamental, e eu fiz isso todos os anos, justamente por essas questões familiares, né? Uma outra coisa, na época eu estava casado, né? Então também foi uma decisão, né, de casal, né? Enfim, fazer essa transição também, né? E para minha companheira na época, ela também pensar e procurar possibilidades de inserção, o que também coloca problemas em relações delicadas, né? Enfim, imagino que para muitas pessoas que possam também está pensando como fazer isso, como me manter lá, enfim, né? Como que é isso de você estar recebendo uma bolsa e estar se mantendo nesse local, enfim. Então, tudo isso também existem alternativas e possibilidades que ajudam, né? A fazer isso. Eu acabei também tendo uma trajetória um pouco de imigrante para os Estados Unidos, no sentido de utilizar parte dos meus recursos de bolsa para poder manter minha família no Brasil também. Então, todas essas questões que diz respeito a certas trajetórias, eu também só queria chamar a atenção porque eu acho que são coisas fundamentais para pensar essa possibilidade de inserção e o tipo de condição que você pode ter nesse local para se manter e levar adiante também projetos e as questões familiares, enfim, tudo mais. Tá bom? Tem alguns detalhes, eu só vou passar por cima assim rapidamente, são detalhes às vezes de website que você vai encontrar, enfim, explorando um pouco, né? Então, um pouco, falando da Universidade de Princeton, por exemplo, as questões de datas de candidatura, elas ocorrem mais ou menos por volta de novembro, dezembro, com alguma variação, aí o Benji também pode me ajudar, né? Enfim, a ajustar do que ele lembra, né? A minha recomendação é sempre que você procure mais de uma universidade, né? Na minha trajetória, eu acabei me candidatando apenas a Princeton, e só quando eu fui para lá eu descobri que as pessoas normalmente se candidatam a várias da região, muitas vezes para facilitar deslocamento, se você for chamado para entrevistas, né? Mas as pessoas que eu conheci lá no processo de seleção, elas tinham mandado currículo para 5, para 6, para 10 universidades, né? E estavam fazendo entrevistas em 2, 3. Então, tem sempre que possível, porque também tem taxas, né? Mas sempre que possível vale a pena considerar algumas universidades que você está de olho e outras que são da região também, porque você também pode se aproveitar os mesmos materiais que você construiu para uma candidatura, você faz modificações, né? E você manda para outras, né? Então, por exemplo, no caso de Princeton, se eu fosse fazer de novo, né, o processo na época, eu teria me candidatado a Columbia, a Harvard, a New York University, a Brown, a Universidade de Pensilvânia, que são várias universidades muito boas que estão nessa região, né? E isso é fundamental também para o caso de você passar para as etapas posteriores e receber um convite para ingressar, porque existem as possibilidades, inclusive, de negociar valores de bolsa e outros tipos de suportes, né? Uma vez que você recebe o convite. Uma vez que você recebe o convite, a universidade ela vai fazer tudo para você aceitar o convite, né? Existe uma mudança na postura, uma vez que você passa por esses processos. E entre os materiais solicitados, de novo, são todas as informações que vocês encontram no website,
podem encontrar no website de Princeton, né? E eu acredito que as outras universidades, elas trabalham mais ou menos com o mesmo conjunto de materiais, com pequenas variações. Elas envolvem uma carta de intenções, são materiais muito enxutos, em geral, né? Muito objetivos. Para mim, eu entendo que para a gente, muitas vezes no Brasil, isso é uma dificuldade, né? Eles dizem que, na verdade, é uma dificuldade para qualquer um que não vem do universo anglófono, né? A coisa de ser muito enxuto, muito objetivo. Imagine que é uma carta de intenções que você tem que escrever, né? Que é uma carta de 1000 palavras, né? Onde você tem que falar trajetória acadêmica, trajetória profissional, falar um pouco do pessoal, falar os seus interesses na universidade, naquele departamento, né? Sempre dialogar com os interesses do departamento, de um ou mais professores, né? De arquivos locais que existam na biblioteca ou em algum centro de pesquisa. Então, uma carta de intenções de 1000 palavras que tem que ser bem enxuta, né? Um currículo histórico escolar, cartas de recomendação de professores, normalmente da graduação ou do teu mestrado, né? E os famosos exames de inglês, o TOEFL, né? O famoso TOEFL. Em alguns casos, em algumas áreas, o que eles chamam do GRE, né? Que é um exame que também avalia algumas competências, tanto linguísticas como competências matemáticas, enfim. É bem simples o teste, o problema é fazer em inglês, né? Mas são testes, né, que eu também encorajo sempre a galera, porque às vezes assusta, né? Treino, né? Eu chamo isso de treino e adestramento. Você tem que repetir, 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 né? Esse tipo de teste para você ir entrando no clima dele, para você se sentir à vontade para fazê-lo, né? Não tem nenhum grande segredo, senão um grande adestramento, né? Então, esses são os materiais em geral que se pedem, né, para você fazer uma aplicação, além de uma taxa. Em Princeton, essa taxa está no valor de $95, tá? É um valor salgado. Algumas universidades, eu acho que elas, inclusive, cobrem se você pedir, enfim, acho que tem ferramentas de você pedir também, e como o Benji disse, como tem agora uma pressão por uma diversidade de gênero, de raça, de origem, de classe nessas universidades, é bom também manter o radar atento para essas possibilidades de apoio, de taxas, né, enfim, e outras coisas nesse processo. Uma vez que você manda esses materiais, né, e você passa por essa etapa, você é convidado para uma entrevista, né? Essa entrevista, no meu caso, ela foi presencial. No caso do Benji, não tenho certeza se foi, ou seja, a universidade ela pagou para um grupo de estudantes que eram candidatos ainda para irem até a universidade, passarem 2 dias na universidade, né? Participando de entrevistas com professores e conhecendo as estruturas da universidade. Então, como vocês podem imaginar, eu nunca tinha visitado os Estados Unidos, foi uma viagem de sonhos, de falar assim, uau, né? E sem expectativa ainda do que poderia acontecer, né? E efetivamente a universidade ela convida estudantes na proporção de 3 ou 4 para cada vaga, ou seja, realmente há um outro processo de seleção que se estabelece durante essas visitas. No meu caso, que era um departamento de espanhol e português, as conversas eram em inglês, em português, né? Em alguns casos em espanhol. Então, para quem estiver pensando nesses departamentos de espanhol e português, vale a pena também considerar a nossa filiação e a nossa proximidade latino-americana aí para reforçar também o idioma, né? A duração do doutorado, em geral, né, acho que do Benji também foi assim, são 5 anos, né, com bolsa plena, enfim, você tem uma cobertura de bolsa durante todos esses 5 anos, né? Aí, além disso, você tem suportes adicionais, você concorre, né, para outros tipos de bolsas uma vez que você está lá. Bolsas de pesquisa, por exemplo, para o verão, você pode ir para o lugar onde você estiver desenhando a tua pesquisa, né? Suportes para você realizar eventos acadêmicos, suportes para você participar ou organizar eventos acadêmicos, né? Suportes financeiros, eventualmente, inclusive para gastos imprevistos que possam acontecer, ou para pessoas que têm uma situação financeira mais delicada, por razões familiares. São vários suportes que existem, né? E que você pode ter acesso nesses espaços, né? Então, vou parar por aqui para não estender muito, mas só queria pontuar um pouquinho também essas etapas aí da candidatura e do processo.
Vocês querem... Vamos abrir? O Benji quer falar mais alguma coisa? Podemos abrir aí, a gente vai emendando. Certo. Gente, então, está aberto. Quem quiser colocar alguma questão. Tá, obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta rápida. Eu sou pesquisadora do campo da Sociologia da Arte e eu sei que tem alguns programas, né? Assim, por exemplo, eu entrei no grupo do Chevening. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é um programa, né, só para o mestrado que oferece um intercâmbio. Aí eu sei que existem programas específicos para pesquisas específicas. Aí eu queria saber. Maíra cortou, Maíra. Te perdemos. Cortou bem na hora que ela queria saber. Peraí, que eu acho que... Voltou. Pode começar a pergunta Vocês de novo. estão conseguindo me escutar agora? Isso, só a pergunta. A gente entendeu... Tá bom agora? Isso, a gente entendeu os programas... Estão conseguindo me escutar? Sim. Eita, não estou Estamos sim. escutando, peraí. Tá agora escutando? Estamos. Estamos ouvindo sim. Aí eu queria saber, para o doutorado, assim, quais os melhores, assim, programas, né, o nome dos programas, e também relacionado à idade, porque eu sei que alguns não, acima de 35 já não aceitam, porque eu tenho 37. Aí alguns programas também, eu acredito que é na Itália, eu me esqueci qual, não, na França eu acredito que não pode, né? E também se vocês têm conhecimento de algum um programa interessante para fazer intercâmbio na área de arte, na área da sociologia da arte, de literatura, ou de comunicação também. Mais ou menos isso. Obrigada. Vamos fazer uma rodada. Obrigado, Maria. Vamos fazer uma rodada aqui, aí depois vocês respondem de uma vez. Acho que circula mais a palavra. Então, o Flávio, depois o Rodolfo. Sim, eu tenho algumas perguntas, na verdade. A primeira delas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Brasil Center. Eu entrei no site, né, olhei um pouquinho. Eu queria saber mais sobre esse centro. Inclusive, tem um professor da UNB, né, que é professor convidado lá. Eu queria saber quais pesquisas que se desenvolvem lá. Se são brasileiros que falam sobre o Brasil, ou se é um centro destinado a falar sobre o Brasil, ou se é um centro de pesquisadores brasileiros, né, sobre diversos temas. Queria saber, né, como é que funciona isso lá, porque parece que existe um centro, né, que acolhe pesquisadores brasileiros. Eu queria saber mais sobre isso. A outra é uma questão mais prática sobre o TOEFL, porque agora o TOEFL está com aquela versão Home Edition, né? E, inclusive, as vagas, existem testes que podem ser feitos agora, até julho, se não me engano. E aí eu queria saber de vocês se não vale a pena, assim, tentar várias vezes o TOEFL, né? Porque, assim, é um exame caro, né? Mas me chamou a atenção que você falou do treino e do adestramento, se não vale a pena já tentar agora, né? Em julho, né? Para ter uma primeira experiência, se vale a pena esse investimento, né? Ou se é melhor manter os estudos do idioma e depois tentar posteriormente, né? Assim, o que seria mais interessante? Acho que por hora é isso. E outra questão, vocês falaram do departamento, né, de letras hispânicas, né? E eu fiquei pensando na questão. Eu tenho interesse em estudar as letras germânicas também, né? Esses departamentos exigem proficiência também em alemão, né? Então você teria que entrar com a proficiência em inglês e em alemão. Vocês têm alguma informação sobre isso? É isso. Muito obrigado, viu, gente? Rodolfo. Oi, pessoal, bom dia. Queria começar agradecendo a disponibilidade de estarem aqui. Eu estou exatamente nesse momento, né, de tentar um doutorado fora, fiz a graduação e mestrado aqui na UNB, e estou desde 2019 organizando e fazendo tabelas e procurando professores e pesquisas e tal. E aí vou me dar permissão de responder o Flávio, porque eu estou nesse processo do TOEFL há um tempo, Flávio.
se vocês me permitem. Em 2019, eu fiz um primeiro curso preparatório para o TOEFL na cultura inglesa, e aí eu percebi que o meu nível de inglês geral não era suficiente, porque eu ficava batendo sempre, eu fazia os testes, né, que tem na internet e tal, e eu batia sempre numa mesma nota, assim, 89, 90, 91. Aí eu voltei para um curso geral de inglês em 2020, né, fui estudando sozinho e tal, pandemia, e agora em 2021 eu estou fazendo um pré-TOEFL na Thomas Jefferson. E é muito diferente, assim, a Thomas Jefferson é muito mais cara que a cultura inglesa, mas a qualidade do curso é muito superior, assim. E uma coisa que o Maurício comentou, né, é adestramento mesmo, assim, a parada, é tipo vestibular, assim, não tem muito segredo, enfim, só para... porque eu estou exatamente nesse processo do TOEFL, sabe? Então, é fazer e refazer exercícios, assim. Uhum. A minha pergunta é relacionada a esse contato primeiro com possíveis orientadores, assim. Eu tenho uma dificuldade... eu tenho tido dificuldade de compreender a trajetória dos professores, porque nos Estados Unidos não tem um sistema Lattes, né? A gente não encontra numa plataforma, como tem no Brasil, tudo aquilo que o professor pesquisou ao longo da vida, os artigos publicados. Então, alguns professores têm website, outros não têm, e isso deixa a coisa um pouco confusa, assim, o que essa pessoa tem publicado, o que ela tem pesquisado e tal. Então, a minha pergunta primeiro é, quando entrar em contato com um professor, assim, né, a maioria das universidades que eu vi é um pouco isso, novembro, dezembro, janeiro é a seleção para mandar os documentos e tal, mas esse contato com o professor, quando é melhor fazer, como é melhor fazer, quer dizer, esse contato ele é quase uma carta de intenção ou não, né? O que a gente escreveria para um professor num primeiro contato, assim, a partir dessa seleção prévia, assim, né, de áreas de interesse e tal. E aí tem outra questão, né, assim, sobre as bolsas, né, que é o mais, que é o que a gente fica mais procurando, assim. Algumas universidades, acho que especialmente da Ivy League, assim, que eu pesquisei, é muito claro, assim, o valor da bolsa, o valor do plano de saúde, enfim, todo detalhado e tal. Mas algumas outras universidades, como a New School, por exemplo, eu acho um pouco confuso, assim, sabe? Eles não falam exatamente se todo mundo tem bolsa, não falam exatamente o valor. Então, eu fico em dúvida aonde achar essa informação. Quer dizer, eu mando um e-mail perguntando se eu passar, eu vou ter bolsa, quanto é o plano de saúde, enfim. Né? Algumas universidades são bem objetivas, Columbia mostra exatamente os valores e tal, a NYU também tem uma parte de perguntas frequentes que eles falam, a gente só aceita alunos com bolsa e tal, mas outras é um pouco mais obscuro, assim. Então, eu queria saber por onde acessar essas informações. Não, e é isso, assim, sobre essas duas perguntas, sobre sobre contato com o professor e sobre bolsa, assim, né, dessas universidades que não é muito objetivo. Legal, Rodolfo, obrigado. Eu vou devolver a palavra para o Benjamin e para o Mal, e aí depois a Adriana faz a pergunta. Pode ser, Adriana? Se a gente mantém um bloco de 3, né, para não ficar muito acumulado também. Benjamin ou Mal, como vocês preferirem. Tá. Vou começar então. Bom, bacana. Obrigado pelas perguntas aí também. Acho que vai dando mais sustância para a nossa conversa aqui. Enfim, a pergunta que fizeram, que acho que foi a Maíra que fez, né, sobre a questão, pelo que eu entendi aqui, sobre os programas, né? Os programas são muito variados. Aqui só queria fazer um comentário rápido também sobre a questão dos programas. Lá normalmente não tem, na maior parte desses programas, pelo menos que a gente está falando, são programas de doutorado. Tá? E aí, o que a gente se depara quando vai para esses espaços? Muitas vezes com pessoas que saíram da graduação direto para o doutorado, por isso que a gente vê doutores tão jovens muitas vezes nesses locais, especialmente pessoas que são dos Estados Unidos, tá bom? Mas pessoas que vêm do Brasil e outros países da América Latina, né, e mesmo da Espanha, que é o caso de que tem gente da Espanha nesse programa que eu participei, normalmente já vem com o mestrado, né? Então eles têm essa etapa da realização do mestrado, né? Então, enfim, acho que é importante também ter isso em mente. Você vai se deparar muitas vezes com pessoas que saíram da graduação direto para o doutorado, né? E com pessoas que passaram pelo mestrado, portanto, pessoas mais velhas. Eu entrei também
Eu tinha 33 ou 34 anos quando eu comecei o doutorado lá, e era uma preocupação também, para mim, essa maneira, a questão da idade, tá? Então, para o doutorado, até onde eu entendo, não existe uma restrição muito marcada com relação a isso, com relação à idade, pelo menos, digamos, nós que estamos na década de 30. Assim, bom, eu já não estou mais na década de 30, mas quando eu estava. Os programas, eles são muito variados, né? Aí acho que vale a pena explorar, né? Então, eu estou falando um pouquinho desse universo que é conhecido no Brasil como os brasilianistas ou os latino-americanistas, né? Que é uma galera que está principalmente nos departamentos de língua e literatura, lembrando que também a questão de língua e literatura lá envolve realmente o estudo, vamos dizer assim, mais focado na questão literária, mas toda essa zona dos cultural studies, dos estudos culturais, que acaba incorporando gente também da sociologia, da antropologia, da história, né? Então, vale a pena explorar aí os diferentes programas, né? Como eu trabalho com temas relacionados a estudos da diáspora africana nas Américas, né? Eu conheço mais um pouco esse universo dos estudos brasilianistas, né? Que estão nesses departamentos de língua e literatura, em alguns casos departamentos de história também, né? Mas também o que eles chamam dos estudos afro-americanos, né? Que agora está virando African American e também African Diaspora. Então está transitando um pouco dessa coisa do marco nacional, do afro-americano, para as questões de diáspora africana. Então eles também têm um interesse em trazer pessoas dessas diferentes áreas, né? E aí, a partir daí, você vai dialogando com outras áreas, né? Então essa questão da sociologia da arte, eu não questão especificamente, até onde eu entendo, o Benji pode corrigir também, mas a sociologia nos Estados Unidos, ela é bastante quantitativa, vamos dizer assim, diferente daquilo que a gente vê no Brasil, onde você muitas vezes encontra uma proximidade maior entre os campos, né? Eu vejo esses campos bem, bem distintos na experiência da academia norte-americana, né? Então, sim, tem vários programas também que estão voltados agora para ampliar a questão de raça e diversidade, que foi colocado aqui no comentário, mas isso começa a ser distribuído em todos os programas. Então, sociologia, antropologia, língua e literatura, história, todos eles estão ampliando mais para estudantes, né, que estudam esses temas, e também para o corpo docente, né. Com relação ao Centro de Estudos Brasileiros de Princeton, isso também vale a pena olhar em outras universidades, não só Princeton também, mas olhar Harvard, por exemplo, tem o seu centro, Brown tem um programa de estudos, né, brasileiros que é bastante importante, né. Às vezes eles estão dentro dos centros de estudos latino-americanos também, então sempre ficar de olho nos centros de estudos latino-americanos das universidades, né, porque às vezes o Brasil está lá no meio, enfim, junto com outras áreas, né. No caso do Brasil Lab de Princeton, ele é um centro, né, em que envolve uma coordenação principalmente de um professor de antropologia, que foi orientador do Benji, o João Bill, né, e do professor Pedro Meira, do Departamento de Espanhol, né. Então, ele é um centro aberto a diferentes investigadores e ele trata de expandir a discussão sobre o Brasil entre departamentos em Princeton. Então, ele trata de associar, vamos dizer assim, né, a agenda de estudos brasileiros a diferentes áreas, viu, Flávio? Então, pode ser, você vai encontrar a possibilidade de dialogar com ciência política, com relações internacionais, com sociologia, com antropologia, com língua e literatura, e assim por diante, né? Com relação ao TOEFL, eu só vou falar só mais isso, e aí passo para o Ben, se ele puder continuar talvez com a resposta, com outras respostas, mas especialmente tocando dos supervisores, né, valores de bolsa. Mas essa coisa do TOEFL é treino, o Rodolfo estava falando aí também, eu acho que é isso, né? Aí tem que considerar eu não acho que precisa ficar fazendo teste sempre, eu acho que, na verdade, você pode ficar fazendo testes disponíveis para você fazer, porque tem vários testes aí que você acessa pela internet, que são exemplos. Então, eu faria isso, que foi o que eu fiz também na época, né? Eu fiquei treinando nesses testes disponíveis e fui fazer uma vez lá o teste. O meu TOEFL não foi tão bom na época, tá? Então é importante dizer isso. Mesmo assim, dependendo do programa, eles podem pegar mais no pé.
né? Mas mesmo assim, eles me aceitaram e eu tive que passar lá por uma espécie, por um curso, né, de línguas, onde eu encontrei também outros estudantes que iam com um nível de inglês que não atingia o TOEFL exatamente necessário, né? Mas você passa, você tem a possibilidade também, né, de eventualmente, tem que garantir o TOEFL, né? Estou dizendo, é óbvio que tem que tentar garantir a pontuação do TOEFL, isso é fundamental, mas também contar com essa possibilidade, né, de eventualmente você fazer um complemento, né, uma espécie de curso complementar lá, né? Isso acontece também bastante. E com relação à proficiência, dependendo do programa que você for entrar, eles vão exigir que você tenha uma proficiência. Normalmente, para quem vai para os programas de estudo de português, ou Spanish em português, que eles falam, né? Quem vem do Brasil, eles têm uma espécie de compreensão quando você não fala tão bem o espanhol, vamos dizer assim, né? E também tem uma compreensão quem vem do mundo hispano-americano que não fala tão bem o português. Mas a expectativa é que você demonstre interesse, vamos dizer assim, em aprender o idioma e em também mergulhar um pouco nos temas de investigação desses outros universos. Então, quem entra lá, que é brasileiro, ou que fala português, vai fazer o curso de espanhol. Quem vem do universo hispano-americano vai fazer o curso de português. E nos outros departamentos eu acho que é semelhante. Então, se você vai aplicar para o departamento de alemão, certamente você vai ter que ter proficiência em alemão, né? Nos departamentos de francês e italiano, muitas vezes eles são também juntinhos. Eu imagino que eles também peçam essa proficiência. E alguns departamentos são mais amplos. São departamentos de Romance Languages, e aí tem português, espanhol, francês, italiano, ou, que eles falam muito hoje, de World Languages. E aí você tem umas 15 línguas lá, enfim, né? E estudos culturais vinculados a estudos judaicos, a Alemanha, enfim, árabe. E aí, certamente, você precisa ter a proficiência no idioma que você quer se especializar e no inglês, né? Benji, você toca as outras? Muito bom. Vou continuar nesse ritmo, né, para aproveitar o tempo. Eu acho que enquanto as possibilidades de pesquisa a respeito à terceira pergunta, pesquisa sobre os programas e sobre os potenciais orientadores, professores que tem lá, que poderiam dar ajudar a realizar essa ponte. Tem bastantes. O principal é o site, né, do departamento onde a pessoa está, e no caso, geralmente a pessoa tem um perfil lá, com algumas coisas, mas é verdade que às vezes não tem tudo. Tem um site que chama academia.edu, que você já deve ouvir falado. Ele geralmente é aí onde as pessoas têm um perfil geral, ou se não, até o Google Scholar também tem bastante informação sobre as pessoas. Não todo mundo tem uma presença aí, mas esses dois são bons recursos para aprender mais sobre o trabalho específico e quais coisas estão batendo entre o seu trabalho e o trabalho da pessoa com quem você quer trabalhar, né? Que vai jogar um papel importante no processo seletivo, né? Se tiver uma ressonância aí. Quanto a pergunta sobre como e quando entrar em contato, é uma boa pergunta, mas eu acho que tanto para o TOEFL quanto para essa pergunta, eu acho que não deixaria isso deixar você inseguro de avançar com os applications, com as pesquisas, com as outras frentes, né? Porque entrar em... Bom, quando entrar em contato, eu acho que o ideal seria ter um vínculo, né? Poder mandar um trabalho antes, ter um vínculo com a pessoa desde antes, né? Isso seria o ideal, né? Mas no momento que você está, não lembro quem foi que fez a pergunta, eu acho que eu mandaria... idealmente, você manda... se você quer ser bem objetivo, manda já uma versão que vai também te dar um gás para fazer, uma versão dessa carta de interesse que o Maurício descreveu, né?
que vai dar uma pessoa, vai dar um senso do sabor e de onde que você vem, e se tem uma ressonância, né? Eu até sugiro mandar uma carta, tipo, se os deadlines são em novembro, você poderia mandar durante o inverno daqui, tipo junho, julho, agosto, dizendo, olá, eu estou interessado em X programa, esta aqui é uma versão em trabalho ainda, uma versão da minha carta de interesse. Eu gostaria de saber que você... Eu estou planejando aplicar ao seu programa, estou pensando que... Estou aberto a ouvir seus pensamentos. Alguma coisa assim dá para fazer, né? Mandar já antes a carta para criar um vínculo, né? Não tem um jeito melhor para fazer, né? As pessoas são pessoas, as pessoas bacanas com as quais vocês iam querer trabalhar vão ser pessoas normais, né? Então, não precisa ficar com um pé atrás, assim, mas ao mesmo tempo entender que as pessoas são muito ocupadas e às vezes elas não vão conseguir responder, né? Isso acontece sempre, né? Em qualquer área, né? Então, ressaltando o que o Mal falou, eu acho que é importante vocês ampliarem assim a visão, em lugar de ficar pensando só em um lugar, ou também até uma região do país, se for Estados Unidos, no caso, ampliar e realmente fazer uma planilha, uma pesquisa com uma planilha com nomes de programas que parecem interessantes, nomes de professores que parecem interessantes, contato, site, né, para ter tudo organizadinho, e ampliar, assim, porque enquanto mais lugares vocês tentarem, mais possibilidades vocês têm de conseguir, né? Então, eu acho que a questão é de se concentrar nos seus materiais, né? No seu projeto, na sua proposta, no seu currículo, e logo, né? E com TOEFL, etc. E logo, né? Ampliar para onde enquanto mais lugares, melhor, né? Óbvio. Então, a questão de bolsas é importante, né? Eu acho que, pelo menos, a questão do New School, eles têm uma dificuldade de dar bolsas inteiras para todo mundo, e tem vários lugares que são assim. E não sei aqui, eu estou dividido na questão de, tipo... Porque alguns lugares você não vai saber a sua bolsa, ou se vai ter bolsa ou não, até você passar. Então, a pergunta que fica meio aberta, talvez o Mal pensa melhor, assim, de se vale a pena tentar enquanto mais lugares possíveis e depois ver quais são as possibilidades, algumas não vão ser, ou se melhor pensar mais objetivamente nos lugares onde dão bolsa inteira, né? Então, vou deixar aí só para deixar mais perguntas. Posso fazer um adendo nessa questão das bolsas aí, que o Benji pontuou bastante bem também? De fato, tem situações diferentes, né? Eu fui mandando alguns links aqui também, enfim, para a gente fazer uma espécie de arquivo nosso compartilhado aí. Se alguém quiser também acrescentar algum outro, por favor, fique à vontade aí e ajude nessa pesquisa. Mas, de fato, essas universidades, por exemplo, que a gente está falando, e isso tem a ver um pouco com a estrutura, né, das universidades dos Estados Unidos, existe uma desigualdade brutal entre aquilo que são chamadas universidades de elite, e a gente está falando principalmente de uma experiência de universidades de elite, né, Princeton, Harvard, Brown, New York University, Berkeley, né, enfim, todas essas universidades são universidades que têm muita grana, têm muita estrutura, né, e o sistema ele é muito robusto, você tem muitas universidades, mas nem todas têm esse volume de recursos, né? Então, dependendo da situação, você é colocado também na necessidade de tocar outras atividades. Vou dar um exemplo. Tem um colega que está fazendo, o Ronilson Pacheco, que está fazendo um mestrado, né,
o colega nosso, né, Benji, que teólogo, enfim, uma figura de expressão pública muito importante, e ele está fazendo mestrado, né, na Escola de Teologia de Colômbia, né, Benji? Como é que chama? O Seminário Teológico, né? Union Theological Seminary. Isso. Então, por exemplo, lá ele teve que angariar recursos, e aí foi também, enfim, apoio de amigos, enfim, tudo mais, recursos próprios. E uma vez lá, ele começou a trabalhar também em outras coisas para ir ajudando a se manter. Então, isso é uma coisa que também acontece. Em alguns casos, vou dar um outro exemplo, Pittsburgh, a Universidade de Pittsburgh, que é super bacana, tem um centro de estudos muito, muito bacana de estudos brasileiros também, latino-americanos. Todos os estudantes de pós, eles têm que dar aula desde o começo, né? E isso faz parte da composição da bolsa. Então, para você se manter, você tem que dar aula, né, na universidade, no caso, aulas de língua, ou em outros, dependendo da área que você você está fazendo a pós, você vai dar aula de cursos básicos, né? Enfim, naquela área. No programa de Princeton, por exemplo, a gente também tem que dar aula, né, a partir do segundo ano, um semestre por ano, durante 2 ou 3 anos a gente tem que dar aula, né, mas isso acaba compondo um valor um pouco a mais, vamos dizer assim, daquilo que você receberia com a bolsa. Eles te dão um adicional, vamos dizer assim, né? Então, mas isso, de novo, a experiência das universidades que tem muita grana. Então, nas universidades que têm menos grana, estou dando o exemplo de Pittsburgh, porque eu entendo ela um pouco nessa chave, você vai ter que, provavelmente, talvez dar aula desde o começo para conseguir se manter, ou, eventualmente, participar de algumas outras atividades. A galera que é de exatas, frequentemente, eles têm que participar de projetos dos professores dos laboratórios para compor a sua bolsa, né? Então, vamos dizer assim, você tem que trampar muito uma vez que você está lá, isso é certo, né? O processo é muito, muito intenso, mas existem alternativas para você ir encontrando maneiras de se manter economicamente. E se você conseguir, eu recomendo sempre também mandar as candidaturas mesmo para essas universidades mais fortes, não temer a sua candidatura, se colocar mesmo, dar a cara, né? Como diz um amigo, um querido amigo meu no Brasil, talvez a Adri vai reconhecer, o não a gente já tem. Então, assim, e como disse o Benji, os professores, eles são muito ocupados e tudo mais, mas tem que vestir um pouco essa roupa do pragmatismo norte-americano. São objetivos e não tem que ter medo de escrever, de mandar, de se apresentar, de se colocar como interessado, né? Inclusive considerando, mais uma vez, esse contexto de uma pressão intensa hoje em cima das universidades por conta do Black Lives Matter e outros movimentos para ampliar a diversidade no corpo discente e docente. Então isso é mais uma razão também para insistir e se apresentar para esse diálogo. E só para emendar esse último ponto do Mão, tem, como ele falou, tem bastante interesse em várias áreas, né? Eu só vou nomear algumas, assim, que acho que por conta dos movimentos sociais, do momento atual, tem um interesse nesse tipo de projetos, assim. Então, para pensar, né? Porque geralmente na carta de interesse você descreve um pouco o qual projeto você vai querer desenvolver, né? Tem um interesse grande nas questões de raciais e étnicas. As universidades estão querendo ampliar essa área, então algumas estão fundando departamentos ou programas por conta da pressão das ruas, né? Mas também tem bastante interesse nas questões climáticas a partir de um olhar social e humanas, né? Do climate change, questões ambientais, questões indígenas, né? Também, do que eu tenho entendido, questões sobre poder e diferença, né? Movimentos sociais, mudança social. Esse aqui é o momento que está vivendo, não sei quanto vai durar, né? Mas eu acho que pelos próximos 2 anos, né, vai ter um interesse em trazer perspectivas do Sul, né? E, por último, queria a área de mudança climática, enfim, vou deixar aí. Muito obrigado. Adriana?
E aí, quem tiver mais questões, já vai levantando a mão aqui. que a Tem gente vai... perguntinhas no chat também, viu, gente? Ah, bom. Então, Flávio, você faz uma seleção aí e aí depois você fala as perguntas. Porque eu não sei se todo mundo tem acesso ao chat. Eu queria perguntar, porque Princeton tinha um processo seletivo para você, antes de você fazer a aplicação, para que você fosse conhecer a universidade. Então, ela selecionava alguns estudantes, ela financiava esses estudantes para ficar uma semana no campus, conhecer o campus, os professores, e posteriormente você faria o processo seletivo. Eu até me inscrevi numa oportunidade, mas até hoje eu não recebi o resultado. Eu queria saber se esse modelo existe em outras universidades, que eles também financiam os estudantes para conhecer a universidade. E se ele vai permanecer diante a conjuntura atual, né? Porque, enfim, tem uma crise financeira, econômica colocada. E se vocês têm algumas orientações para a participação desses processos. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Posso fazer mais uma? Pode, eu estava com uma levantada, eu não sabia se você tinha levantado a mão ou se você não tinha abaixado. Depois eu leio as perguntas do chat, tudo bem? Tá bom. Depois deixa o Rodolfo fazer a pergunta, depois o Flávio faz as perguntas do chat. Certo. É um pouco sobre o que falaram da pandemia, né? Vários programas que eu vi em 2020 não fizeram seleções, né? Por causa da pandemia. Queria saber como é que vocês estão sentindo isso, se vocês acham que 2021 isso significa que vai ser mais difícil, porque haverão mais candidaturas, vai ter alguma implicação o fato de não terem rolado seleções em 2020, se isso vai prejudicar ou se não, enfim, como é que vocês estão sentindo isso aí? Então, a Maria perguntou no chat, todos vocês eram fluentes em inglês? Fico bem nervosa em entrevista, então tenho medo de travar o inglês. E a Maíra Mendes perguntou, entendo que o foco é estudar em Princeton, mas vocês poderiam falar um pouco sobre perspectivas de trabalho? É isso. Mal, você quer dar uma rodada? Ou tem mais? Alguma coisa? Ou a gente perdeu o Mal? Acho que não, tô por aqui. Tava só pensando se tem mais perguntas só. Beijo, você quer responder a pergunta da Adriana? Que eu acho que você trabalhou, inclusive, num dos programas, não foi? Da universidade durante o verão? Para a questão dos alunos que visitam a universidade e tal? Na Princeton eu não conhecia esse programa, mas eu acho uma super ideia, né? Para realizar essa ponte, assim, essa vivência. Porque eu também acho que é importante, né, não só ficar pensando no que... a gente também pensar da gente, né, e da experiência que a gente ia ter, né, nesses lugares, que são espaços bem específicos, vamos dizer assim. A gente pode falar também da qualidade de vida em outra conversa, né, com mais detalhe, mas... não conheço exatamente esse programa. O que eu conheço mais é o que o Maurício falou, né, do processo seletivo da entrevista. Que eu queria também, para responder a pergunta da Maria, não todos os departamentos vão fazer entrevista. A maioria vai olhar para os seus materiais, vai olhar com a compatibilidade de você nesse programa, né? Se você vai preencher um leque, se você vai combinar bem com um professor que está lá, e vai ter alguém de dentro, né, querendo você, né, como aluno, né? Então, não se preocupe tanto com essa questão da entrevista. Eu acho que o principal seria focar no TOEFL. Tendo dito isso, porque eu conheço experiências de pessoas que passaram, mas todo estava em ordem, mas o TOEFL enroscou, né? Mas também tenho experiências com gente que passou com uma nota menor no TOEFL. Alguns programas levam mais a sério o TOEFL, outros não.
Alguns têm uma política de, né, percentual mínimo, mas eu também não deixaria o TOEFL virar a questão, né, que vai absorver tudo. Acho que dá para avançar em outras frentes enquanto vocês trabalham suas competências linguísticas. Mal, você quer fazer outra pergunta da Maíra? Deixa eu ver, eu não consigo responder também, André, essa pergunta. Eu sei que tem esse programa, eu sei que ele existe, né? Não sei se existe em outras universidades, né? De você convidar estudantes potenciais, né? Enfim, para justamente você, vamos dizer assim, encantá-los de alguma maneira e convencê-los, né, a aplicar, e seria uma espécie de pré-seleção, né, também. Eu imagino e espero que isso possa estar acontecendo em outras universidades e talvez, mais uma vez, com a pressão que as universidades estão sofrendo hoje para essa diversificação, é mais provável que existam programas desse tipo, né? O que eu posso contribuir aqui muito pouquinho, vou mandar um link que é sobre a questão de que eles chamam de inclusividade, né? Eles falam muito de diversidade, igualdade ou inclusão. São esses termos que muitas vezes aparecem e acho que vale a pena também explorar nessas mesmas universidades, por exemplo, que a gente mandou, que vocês tenham interesse, essas palavrinhas-chave, né? Eu vou colocar aqui que é equity, diversity, inclusion, para ver que tipos de políticas também estão relacionadas a isso. Muitas vezes são políticas direcionadas a grupos específicos, lembrando que a gente está no ambiente do multiculturalismo norte-americano, então muitas vezes estão políticas voltadas que são para a comunidade LGBTQ, são voltadas para comunidades negras, que são voltadas para mulheres, então vale a pena ver também e olhar o que pode haver de apoio aí. Porque a questão é essa também, tem muitos fundos e muitas políticas dispersas, né? Enfim, em diferentes áreas, em diferentes setores. Então, às vezes é um emaranhado que, às vezes, até você se sente um pouco, às vezes, perdido no meio desse universo, mas que vale a pena, uma vez que você tem interesse numa área, numa universidade, você ir procurando, você ir fuçando, né, nesses diferentes segmentos, né? Com relação à questão do inglês, para mim foi uma grande dificuldade, tá bom? Eu travava, enfim, né? É uma questão que assombra, né? E aí não tem jeito, senão a gente se expor o idioma, né? Enfim, hoje eu também, como dou aula de idiomas, né? Você acaba incorporando certas orientações, que é se expor ao máximo a língua, né? Tem que se familiarizar com ela, né? Tem que tornar ela, dentro do possível, mais familiar que você puder. Ouvindo podcast, ouvindo rádios, né? Ouvindo programas, mesmo com subtítulos, né? Enfim, mas ir se familiarizando o ouvido, né? Para você, porque você vai participar de uma entrevista onde você vai ouvir fatalmente perguntas em inglês. Especialmente se você for entrar em programas que não são de língua e literatura. Se você vai aplicar para um programa de antropologia, de sociologia, de ciência política, enfim, necessariamente o diálogo, os cursos, eles serão a maior parte em inglês, né? Eu estava no departamento de língua e literatura, então eu tive muitos cursos que eram em espanhol, poucos cursos que eram em português, né? E outros que eram em inglês, né? Então, como a ideia é que você possa circular por esse ambiente, né? A ideia é que você vá se familiarizando. Mas, de novo, tem todas essas etapas. Além do TOEFL, uma vez que você passa por essa etapa e é aceito, você também tem mecanismos na própria universidade, né? Para melhorar, vamos dizer assim, o teu inglês, né? Para você continuar a tua prática lá. Então, também é importante isso. Perspectivas de trabalhos, Maíra, não está fácil, né? Benji e eu estamos nessa transição também, né? O Benji está no pós-doc agora. Essa diferença, né? Tem toda uma discussão também da crise das universidades nos Estados Unidos, da crise das humanidades nas universidades, né? Enfim, e aí tem derivações específicas em cada uma das áreas e tudo mais. Mas é uma diferença, ainda assim,
bastante brutal com o que a gente tem no Brasil hoje, pelo menos aquilo que eu consigo entender das conversas com os colegas, muitos da minha própria geração, né, das dificuldades que a gente está encontrando no Brasil em termos de inserção hoje. Então, o campo, ele diminuiu, né, e existe uma incerteza do que vai ser daqui para frente, existe uma expectativa de que as coisas possam melhorar um pouco, tudo tem a ver com a questão de perspectivas de retomada econômica. No caso das universidades, você tem um choque muito grande, porque essas universidades elas são mantidas não só com recursos próprios, investimentos, enfim, milhares que eles têm em muitas coisas, porque elas são grandes empresas, né? Mas também das taxas que são pagas pelos estudantes de graduação, né, que pagam taxas milionárias, muitas vezes, para manter a sua experiência universitária. E essa experiência se caracteriza por estar na universidade. Então, como teve esse choque agora, muito desse caixa eles perderam. E todo o esforço das universidades agora é justamente tentar fazer com que esses estudantes, pelo menos eles, né, mais do que uma comunidade externa... Estão me ouvindo? Uhum. Cortou. Não, estamos aqui. Tá perfeito, Mal. Tá claro. Opa. Nesse momento, as universidades estão bastante focadas com que a comunidade de estudantes de graduação e de pós possam voltar a uma certa normalidade. Eu sei que no caso de Princeton, por exemplo, já estão prevendo que a partir do próximo ano, que começa em setembro, né? O ano começa em setembro, a maior parte das aulas já vão ser presenciais, pelo menos para a comunidade de estudantes de Princeton. Então, Rodolfo, eu imagino que eles vão retomar também esses processos de seleção a partir do próximo ano, né, já com mais força, né? Não sei se eu respondi também a pergunta das oportunidades de trabalho, mas, enfim, acho que é isso. Está mais apertado, está mais difícil, mas é uma situação bastante diferente daquilo que a gente está vivenciando no Brasil hoje, objetivamente hoje, e o que se prevê em termos de futuro, né? E outra questão é ressaltar um pouco que o Maurício talvez consiga falar mais das rotas, das trajetórias profissionais, né? Porque eu acho que fazendo doutorado fora vai te colocar numa rota profissional específica, né? Que vai não necessariamente traduzir a oportunidade de trabalho de volta no Brasil. Então é importante lembrar isso, né? E talvez o Mal poderia explicar um pouco melhor como é que funciona essa. É quase uma. São rotas, né? Que ao ter feito doutorado fora, é mais difícil conseguir trabalho no Brasil, ou ao avesso, né? Fazer doutorado no Brasil é mais difícil conseguir trabalho no norte global, né? Então, essa é uma questão, né, das rotas, dos caminhos profissionais, né, que existem. Tem bastantes questões, assim. Mas para responder a pergunta se vai ter mais concorrência no 2021, rapidinho, eu acho que ao nível de pós-graduação, eu acho que eu não me fixaria nessa pergunta, que eu acho que deve assombrar um pouco, mas eu acho que o principal é focar nos seus materiais, focar abrir seus caminhos, pesquisar, trabalhar no TOEFL, etc., e não ficar fixado nessa ideia. Eu acho que não vai fazer uma grande diferença se você focar em isso ou não, e na verdade eu nem sei quais são objetivamente as mudanças enquanto à dificuldade de perspectiva para 2021, no nível de entrar na pós-graduação. Flávio, você quer perguntar? Sim, aproveitando o gancho do Benjamin, me ocorreu agora essa questão do retorno ao Brasil. Vocês acham que as redes que vocês tinham no Brasil, elas se perderam um pouco quando vocês fizeram esses 4 anos, né, ou 5 anos de doutorado fora? Vocês acham que assim, a opção por fazer um doutorado inteiro fora, ou não fazer só um doutorado sanduíche, ele encaminha para morar no outro país, viver no outro país? O que vocês acham sobre isso? Eu vou querer emendar aí, Mal, ver se tem mais alguém que está querendo fazer alguma pergunta.
Senão eu adiciono a pergunta para o meu caso, né? Alguém que já tem o doutorado e quer fazer um pós-doc, enfim, se vincular a outros centros. E como é que vocês vislumbram isso também? Né? Acho que talvez você e o Benjamin tenham, enfim, estejam nesse momento agora, né? De não só enfim, já terem um doutorado, né? Mas também de tentar ampliar a rede, mesmo dentro dos Estados Unidos, enfim, em outros países, né? Como é que vocês estão fazendo isso? Mais alguém tem alguma pergunta? Porque aí a gente vai se encaminhando para o fim, né? A gente estava planejado até 11h30. Uhum. Se ninguém tiver mais nenhuma questão. Então vamos lá. Bom. Mal. Se alguém tiver questão até o fim, eu não quero podar ninguém, pelo contrário, a gente tem que aproveitar a presença do Mal e do Benjamin. Mas é só para as pessoas se animarem a fazerem questões. Então vai lá, Mal. Isso. Tá. Eu lembrei de uma coisa agora que eu, se me permitir, só queria fazer um breve comentário aí também, que talvez a gente possa explorar um pouco isso depois, mas que seriam potenciais apoios no futuro, né? Enfim, se colocar à disposição também para contribuir eventualmente com olhar materiais, né? Enfim, que vocês forem utilizar, cartas de intenção, coisas assim. E talvez até, enfim, convido desde já, Benji, coitado do Benji que aceita os convites, tá vendo? E já se enrola todo. Porque eventualmente a gente pode também tentar acionar outros colegas, né? Enfim, acho que passa um pouco por isso também, para contribuir, às vezes, olhando materiais e dando uma força, né? Mas esse trânsito entre Brasil e Estados Unidos, ele, enfim, podem ser rotas de ocupação, eu diria, podem ser rotas de fuga, de fato, eles podem ter várias direções, né? Os meus planos iniciais, eles envolviam voltar para o Brasil, né? Eu sou, digamos assim, órfão da geração que sonhou em ensinar no sistema de expansão das universidades brasileiras, né? E que uma vez também lá, em parte, então a situação política no Brasil mudou, em parte, uma vez lá, você também vai descobrindo quais são as oportunidades e as possibilidades profissionais que você tem, né? Então, é nesse jogo, de alguma maneira, que se coloca a questão, né? Para mim, naquela época, então, era um projeto que implicava a ida e o retorno para o Brasil, e essa questão do distanciamento, tudo depende de como você vai construindo, né? Então, para mim, existencialmente, politicamente, sempre foi uma questão de como manter vinculado e, de alguma maneira, contribuindo com aquilo que eu faço, né? Para o contexto brasileiro. Nem sempre é fácil, porque os contextos, né, e as situações, eles te puxam para diferentes coisas. Você, nos Estados Unidos, com a tua formação de brasilianista, latino-americanista, a ideia é que você intervenha naquele campo acadêmico, naquele campo de discussões, que tem as suas próprias questões, né? Sempre em relação com o que está acontecendo, obviamente, no Brasil. Então, todas as mudanças políticas, todas as mudanças epistemológicas, todas as mudanças de pesquisa no Brasil também impactam aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e vice-versa, né? Toda a agenda de pesquisa e agenda acadêmica nos Estados Unidos também impacta e procura impactar de alguma maneira no Brasil. Eu faço parte de um pouco mais distanciado agora, mas de uma organização como a Rede pela Democracia no Brasil, que envolve pesquisadores de diferentes universidades, é coordenado pelo professor James Green, da Universidade Brown, e que recentemente gerou um documento, enfim, né, orientando as relações políticas, por exemplo, entre Estados Unidos e Brasil, como uma maneira de pressionar, né, no Brasil, alterações políticas, né, ou, enfim, de alguma maneira. Então, tudo depende de como você se vincula, mas você passa a responder, de fato, né, a esse campo de questões nos Estados Unidos que te situa num certo local como representante, como especialista, como experto nesses assuntos. E aí tem várias questões vantajosas e outras que não tanto, né, como muitas vezes você se sentir nesse lugar um pouco do exótico, né, certamente, onde você tem que elaborar e reelaborar de diferentes maneiras a tua identidade em relação aos colegas, né, e a tua identidade em relação à tua própria investigação. Dito isso, você tem muita liberdade para construir redes, para você construir a tua relação com o campo de estudos no Brasil. Eu ainda acho, né,
Benji pode me dizer se eu estou errado, mas que, vamos dizer assim, o capital intelectual, o prestígio, né, também, que você angaria nesses espaços de conhecimento e de poder, eles têm traduções fortes no Brasil, né? Eu acho que você converte isso de alguma maneira se o teu interesse for voltar. Então, na experiência da pós, eu acho que você pode perfeitamente construir, né, um trabalho onde você se vincula, porque veja, para o Brasil também é importante que você se torne um tradutor desse campo, né, que você também seja um conhecedor de alguma maneira dessa academia norte-americana. Então, você trabalha nessa interface, nessa mediação de um lado para o outro. E isso eu acho que é muito interessante, por um lado, né, porque te oferece possibilidades de intervenção inesperadas, te oferece possibilidades de construção de conhecimento e de saber inesperados. A pesquisa que eu fiz, por exemplo, sobre o Festival Mundial de Artes Negras, que aconteceu no Senegal em 66, eu nunca conseguiria fazer no formato que eu fiz no Brasil, eu nunca teria a liberdade que eu tive. Em parte, essa liberdade se refere à interdisciplinaridade, mas também à distância, de alguma maneira, com relação à agenda de pesquisas e de questões no campo de investigação no Brasil, né? Então essas são algumas das questões que você tem que lidar quando você está negociando, né? Repensando, redesenhando o teu trânsito nesses universos. Eu me sinto relativamente conectado ainda ao campo de estudos de pesquisas no Brasil, mas isso passa por relações humanas e por intenções muito concretas como essa agora, na conversa com o Edu, né, enfim, no grupo da Etnohistória, ou com outros colegas, né, enfim, que estão procurando azeitar, assim, esse intercâmbio e essas relações, né. O Edu perguntou sobre essas possibilidades de trânsito, né, já no pós-doutorado, né, enfim, com uma trajetória estabelecida como a tua, né, como professor na universidade e tudo mais, tomando isso como um exemplo, né, potencial, existem possibilidades, sem dúvida, né, de fazer essa transição, mas ela tem exigências próprias, vamos dizer assim, porque a questão é sempre, uma vez com a experiência enorme, né, que um pesquisador como você já tem no Brasil, como é que você traduz de alguma maneira, como é que você relaciona, como é que você tensiona essa agenda de pesquisa com as questões que estão colocadas nos departamentos de estudos culturais ou de estudos de língua e literatura, né, enfim, pensando um pouco nessa área, né. Mas dito isso, justamente a questão é que alianças, né, você consegue construir dessa tua agenda de pesquisa, e aí frequentemente são agendas de pesquisa comparadas, né, enfim, é como coloca em relação isso que você estudou com outros temas, né. Eu me vi provocado na experiência da pós, por exemplo, a ter que repensar os temas de estudos afro-brasileiros, né, em relação à América Latina, ou mesmo em relação ao universo dos Estados Unidos, né? Então, aí passa por ir construindo essas mediações, né? E investigando, mais uma vez, quais são os centros onde isso está acontecendo. Mas tem trajetórias de colegas que fizeram essa passagem, né? E que começaram a descrever uma outra rota, né? De trabalho e de investigação nos Estados Unidos, né? Ótimo, Marco. Quer acrescentar alguma coisa, Benji? Eu só queria pensar um pouco aqui tem o processo, por um lado tem o processo da solicitação em si, que tem sido o foco principal desta conversa, mas também eu queria meio que levar um pouco a linha do mal, queria recalcar que a importância de vocês serem fiéis a quem vocês são, às suas paixões, aos seus interesses genuínos de pesquisa, né? E não tentar virar camaleão, não sei como chama isso no Brasil,
você meio que toma a forma do lugar que você acha que vai ser demandado, assim, porque no final é sua vida, né? E vai ser sua experiência, vai ser vários anos, assim. Então, serem fiéis também em quem vocês são, né? Esse eu acho que é um princípio básico, né? Também, né, ver, tentar ficar abertos além de tentar ir direto para o doutorado, né? Ficarem abertos a outras possibilidades, né? Que eu mencionei ao começo, né? Trabalhos de assistência de pesquisa, né? Tem bastante pesquisadores europeus, norte-americanos que estão realizando pesquisas, até instituições não acadêmicas no Brasil, que às vezes mandam e procuram pesquisadores brasileiros, né? Agora, mais que nunca, tem um ênfase, né, na descolonização do conhecimento, descolonização das redes, assim, e cada vez mais estão procurando brasileiros, né? Especialmente brasileiros que manjam inglês um pouco, para fazer esses trabalhos de assistência de pesquisa, de realização de projetos no Brasil. Tem isso. Tem a possibilidade de fazer os intercâmbios, né, que seria um semestre. Geralmente, essas são parcerias que vêm da faculdade no Brasil, como no caso do MAU, mas não conheço direito como é que funciona, mas intercâmbios são uma possibilidade real. Tem mais, acho que no Brasil, o caminho está mais aberto para a Europa, mas não deveria, né? Deveria também ter bastantes caminhos para a Norte-América. E, enfim, qualquer experiência que vai, como o Maurício falou, que vai te fazer, vai colocar seu perfil um pouco mais reconhecível, um pouco mais conhecido, um pouco mais, assim, de menos... o que eu estou tentando falar? Uma experiência no currículo que te façam, que deixem claro que você faz parte também de um núcleo, que você tem um interesse genuíno em se estabelecer como falante de inglês, como pensador internacional, que você não vai vir de um mundo que não vai dar certo no mundo acadêmico de lá. Porque eu acho que eles também avaliam, um pouco cínico e um pouco político e bem sacanagem, mas acho que no fundo eles também avaliam um aspecto de risco, né? A gente vai apostar num aluno que vem de longe e a gente não sabe direito o mundo da onde ele vem, né? Então é por isso que ter um mestrado no exterior, né, ajuda, né? Por quê? Porque uma aposta em um aluno que já vem de um mundo, pelo menos, mais ou menos conhecido, e que a aposta vai provavelmente dar certo, né? O aluno não vai ficar, sei lá, não sei quais são os imaginários, os riscos, né? Mas é bem problemático, né? Mas qualquer coisa que você consiga fazer no seu currículo que te faça fazer parte do mundo, que faça você parecer um aluno que vai dar certo, que vai se dar bem, que vai estar feliz, que vai se desenvolver como pessoa e como acadêmico naquele outro ambiente, também vai te ajudar nesse processo. Mal? Acho que a gente está sem tempo, né? Não, finalizando aqui também, de novo, obrigado, Edu, aí, Flávio, viu, pela organização e todo mundo que pôde aparecer, Benji, que aceitou o convite na hora também, enfim, e está aqui compartilhando a experiência. Tem várias coisas, de fato, que a gente poderia continuar falando, enfim, talvez a gente possa repetir a dose futuramente, né, mas eu tinha até tomado notas aqui, discutir sobre a questão de competitividade versus colaboração, a mas questão você pode falar, Mal, não tem problema, se quer falar, você pode falar. Não, acho que isso daí, eu só estou falando que acho que isso abriria um outro capítulo, talvez, para uma outra conversa. Competitividade versus colaboração, intensidade acadêmica versus, às vezes, a pobreza da vida universitária, que não é exatamente a mesma experiência no Brasil, eu já ouvi falar também na Europa, enfim. A questão da alienação, que eu acho que o Benjamin falou um pouquinho aqui também, versus engajamento, né? Enfim, aí são questões que também batem, né? A questão de amizades versus networking, né? Enfim, que isso é uma coisa também que lá fica bastante
marcada e evidente para quem vem de uma outra experiência, e mesmo as questões de vida pessoal e vida profissional. Mas acho que o Benji, ele marcou muito bem um pouco quando ele insiste isso para... o tempo todo a gente está colocado, você também é desafiado de alguma maneira a rever, né, teus objetivos, ou a tua lealdade, né, enfim, a projetos, a tua lealdade, enfim, a temas que você quer desenvolver profissionalmente, existencialmente, politicamente, né? Esse ambiente ele te coloca à prova de uma outra maneira, né, o tempo todo, porque é um ambiente bastante competitivo também, profissional, né, enfim, ele é voltado para a formação, né, enfim, isso me chamou muito a atenção quando eu entrei, né, fui fazer a entrevista, a chefe do departamento falando, olha, o que a gente espera é que você entre aqui, você saia assim para se direcionar ao mercado de trabalho X e intervir desta maneira, né, então, questões como essa chocam às vezes, né? Me chocaram diversas vezes e te colocou em xeque, vamos dizer assim, em vários momentos, para você se desafiar e para você entender o que você está fazendo, né? As questões não estão resolvidas até hoje, né? Certamente essas questões elas se recolocam de outra maneira, né? Mas dito isso, e comparando um pouco esse norte global que o Benjamin falou, a gente estava no sul global, norte global, enfim. Estão me ouvindo ainda? Cortou Sim. de novo. Sim. Aqui travou um pouquinho. Você está traumatizado. Oi? De cortar. Voltou, né? Não acontece. Essas questões essa agenda de pesquisas que investiga poder, nesse contexto do multiculturalismo, onde você tem toda a questão das identidades, as guerras culturais, enfim, eu acho academicamente bastante interessante, né, na medida em que ele apresenta muitas sobreposições de campos que estão procurando se colocar em diálogo, né? Às vezes parece uma coisa um pouco caótica, mas eu acho que esse caos, me pensando um pouco numa trajetória subalterna, de terceiro mundo, numa academia de elite no Brasil, indo para os Estados Unidos, é algo que eu considero muito interessante, né? Mais do que uma experiência muitas vezes marcada, quase de continuidade entre aquilo que eu via da academia brasileira com alguns centros de pesquisa na Europa, né? Então, dito de outra maneira, tem regimes de vira-latice na própria academia norte-americana, no que se refere à sua não tradição, né? Ou a sua diferente história, né, em termos de uma tradição acadêmica, que eu acho que abre para uma diversidade de vozes, para uma polifonia, para um certo caos, muitas vezes, interdisciplinar, que eu particularmente acho muito estimulante, excitante e permite diferentes formas de engajamento e lealdades, né? Então, só queria também terminar falando isso e me colocar à disposição também para diálogos futuros aí. Benji, Flávio, obrigado de novo. O que puder contribuir também para as futuras rotas de ocupação ou rotas de fuga também, me colocar à disposição aí. Muito obrigado. Queria agradecer muitíssimo o Mal e o Benjamin. Acho que foi excelente, né? Acho que, enfim, cumpriu completamente os nossos objetivos. Fico realmente muito feliz de trabalhar com o Mal. Eu acho que a gente vai trabalhar mais vezes ainda, né, Mal? Vai manter sempre esse diálogo. Benjamin, fico muito feliz de ter te conhecido e já vi aqui seus trabalhos e tal. Você será convidado a falar sobre as ocupações das escolas, o uso da fotografia em pesquisa, de etnografia, que eu já fiquei aqui impressionado. Quem não conhece, o Benjamin tem um site muito legal, umas pesquisas muito, muito interessantes. Deixa eu só pegar o link aqui da página principal. Vou postar aqui para vocês conhecerem o trabalho dele. Eu já tinha visto antes da conversa, né? Mas fiquei realmente impressionado aí sobretudo com o uso das imagens, né? Assim, acho bem interessante. E com a questão da escola também, que eu acho que aqui no nosso departamento tem um departamento de licenciatura, tem uma habilitação em licenciatura, né, em ciências sociais, na formação de professores. Eu acho que a gente pode criar mais diálogos aí com a sua pesquisa. Então, ótimo.
já está convidado, é só a gente acertar a agenda, certo? Ótimo, obrigado, viu? Bom, muito obrigado a todos. Eu vou fazer o seguinte, Mal. Eu vou parar a gravação e, enfim, deixa eu parar. É isso, muito obrigado a todos. Só agradecer também. Isso. Agradecer ao Flávio, que ajudou muito na coordenação, né, na organização do evento. Sim, eu queria agradecer, né, ao Maurício, ao Benjamin, muito obrigado. Assim, eu achei muito legal. Eu mandei um e-mail para o Maurício querendo algumas informações e ele devolveu querendo fazer um evento, né? Isso foi fantástico. E obrigado ao Benjamin ter aceito também o convite. Eu acho que o grupo de arte e sociedade está caminhando para fazer diálogos cada vez maiores, né? Trânsitos cada vez maiores, e eu acho isso muito, muito legal. Mostra como o grupo tem crescido bastante, sabe? Muito obrigado, gente. Muito obrigado de verdade, viu, gente? Obrigado. Exatamente. Esse evento, na verdade, surgiu do Flávio, como o grupo também surgiu do Flávio, né? Então, o Flávio é um grande animador do grupo. Enfim, eu vou agradecer. Permaneçam aqui na sala só mais um instante, eu vou só encerrar a gravação. Obrigado a todos.